todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah. Estamos com nossa aula de Zohar, porção Ki-Tetzé. Então, primeiramente, quando estamos na porção de Ki-Tetzé, significa que a gente está se aproximando aos eventos de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Isto é, a gente está chegando daqui a pouco na metade do mês. Semana que vem, tipo, na semana depois, né, que vai ser a porção de Kitavó. Aí sempre essa porção de Kitavó ela cai na metade do mês de Virgem. Então, que significa que a gente vai ter somente 2 semanas para chegar até o Rosh Hashanah. Então, ainda temos umas 3 semaninhas, tá? E que significa que estamos chegando muito próximos. Então, essas porções da semana, a partir do mês de Leão, elas falam muito de Rosh Hashanah, sabe? O Zohar fala muito de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Tem vários segredos sendo revelados, tem muita coisa para falar e não dá para falar de tudo numa aula só. Então, cada ano eu faço o esforço de revelar mais um pedaço desses entendimentos importantes que ele tem que ter nos maravilhosos acontecimentos que estão para vir para a gente, tá? Então, uma coisa que eu falei nas aulas preparatórias gratuitas que a gente está fazendo, sabe, com o toque do shofar, esse ano estou fazendo na hora do almoço. Uma coisa que eu falei hoje da ideia de entender um conceito muito importante na Kabbalah, de como você gera um recipiente apto de receber luz, que na verdade são 3 ingredientes principais: a habilidade de você atrair energia, a habilidade de você manter a energia e depois de você usufruir da mesma, tá? São 3 ingredientes. Uma coisa é você atrair para poder de fato ter, outra coisa é manter, e outra coisa é usufruir, tá? E as 3 aberturas cósmicas de Rosh Hashanah, que por isso outras fazem essa função. Se eu fosse assim resumir, tá? Então, a Rosh Hashanah, a função principal é despertar a coluna da esquerda e o desejo de receber, atrair energia. E Yom Kippur a gente ganha muita proteção para poder assegurar que a gente mantenha essa força ao longo do ano. O Rosh Hashanah também te ganha proteção, a gente faz ao longo das rezas, especialmente com o toque do shofar e Torá, a gente também traz proteção para a energia que a gente atrai. Porém, em Yom Kippur a gente também ganha a força de manter o que a gente está ganhando, e em Sukkot a gente ganha a consciência certa para assegurar que a gente consegue usufruir do que a gente está recebendo para um ano inteiro. Então, a porção de Ki-Tetzé, ela fala de questão de ao sair para uma guerra. Eu falei sobre isso ano passado, no anterior, não vou repetir as ideias faladas aqui, mas a energia claramente ela está disponível. Então, se você tiver tempo, eu recomendo que você escute a aula de Zohar dessa porção de Ki-Tetzé do ano passado, do ano anterior, sempre vale a pena. E aqui eu quero, na verdade, falar de 2 ideias principais. Uma delas é uma preparação para o Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e outra delas, ela já começa a falar dos próprios eventos, tá? Então, eu quero ler do verso 106. 106, vou ler do aramaico para a gente contar com a energia original do Zohar, e fala o seguinte: Man de gamil chesed beshchintei, em kodesh berichu gamil. בגין דחד חבו ישראל, וקודש ברוך הוא הווי בא לעשרלון, אימה הוות רביעית עליהם, ועד נפקו לתרבות רעה. וקודש ברוך הוא מעביד, צריך בני מלכה ומטרוניתה. והיא אומר, דלה יהדר להתראה, אן למטרוניתה התהדרת להתראה. ומן דהדר בתשובה, וגם אל חסד בשכינתה, ובכל הורייתא בפיקודין דילי, ולא הביאו אלא למפרק שכינתה, דא אביד חסד עם קונו, וכאילו פרי כלי לשכינתה ולבנוי. Então, esse verso 106, na verdade, ele combina com os 2 versos anteriores, 104 e 105. Eles meio que contam uma história mais completa. Mas eu peguei o verso 106, que ele é a essência do que eu quero falar aqui, e falo de uma ideia, assim, vou explicar, na verdade, uma ideia importante para a gente poder pegar o que o Zohar quer falar com a gente. O Zohar fala o seguinte, fala assim: imagina um rei que ele tem um filho. Na verdade, eu não sei se vem dessa porção ou de uma outra porção, mas é uma coisa que se repete bastante no Zohar. Então, imagina um rei que tem um filho. E esse filho faz uma grande besteira. E se fala que o rei ele fica chateado com o filho dele, porque o filho dele, no final das contas, é o herdeiro, né? Ele tem que ser apto para ser o próximo rei do reino. Fala, olha, você não pode se comportar dessa forma, meu filho. Então, fica muito chateado com ele. Se fala, sabe o que? Você vai ter dá um puxãozinho de orelha nele e tudo bem. Aí o príncipe, né, o futuro herdeiro,
do trono, ele de novo faz uma tremenda besteira. Aí o rei fala, sabe o que? Deu um puxão de orelha, você não entendeu. Então, manda ele para o exílio um pouquinho. Fala, fica assim fora do castelo, acho que você não entendeu exatamente o que significa ser rei, então talvez você tenha que entender o que significa ser uma pessoa que está longe do palácio, né? E de repente você desperta a vontade de ser rei de volta, né? De você querer se comportar como pelo menos um príncipe e um futuro rei. E manda o filho, aí depois de um certo tempo, fala que o filho se arrepende, o que faz, e bate nos portões, e sabe, ele chega num ponto que já está sendo irreconhecido pelos demais, sabe? Os guardas olham para ele e pensam que ele é um pedinte, mas o rei fala, ok, chegou a hora, né? Ele está pronto, traz o príncipe de volta, fala, nossa, obrigado, né? Ele toma banho, corta o cabelo, faz a barba, volta a vestir as suas roupas, tal, fica feliz e volta a fazer a coisa errada. Então agora o rei está realmente muito bravo com o príncipe e fala, sabe o que? Vai embora desse castelo e nunca mais volte. E aí a rainha fala que a mãe, né? Ela fala, poxa, mas isso é muito, né? Você não pode expulsar o nosso filho daqui, né? Isso aqui é um exagero, tá bom? Ele errou pela terceira vez consecutiva e ele não entendeu o recado. Então o rei fala, sabe o que? Vá com ele, né? Que claramente só que, tipo, como assim? Tipo, você a rainha quer despertar misericórdia, então o rei fica bravo, então manda ela também com um filho que perdeu seu caminho. E essa é uma alegoria muito boba que o Zohar conta para ajudar a gente a entender um conceito. O rei representa Kutcha Berichu, abençoado seja ele, que é o nome código para Zeranpin. A rainha representa a Shekhinah, que é o Malchut corrigido, o estado corrigido de Malchut, que inclusive pode ser uma alegoria também para, sabe, o rei também pode ser uma alegoria para Chokhmah e a Shekhinah pode ser uma alegoria para Binah. Mas nesse caso usa como dessa forma. E fala que o príncipe somos todos nós. A gente faz uma coisa errada, os príncipes e as princesas, né? A gente faz uma coisa errada, puxãozinho de orelha. Pela segunda vez a gente tem uma memória, sabe? A luz ajuda a gente a lembrar quando que a gente não aprecia o que a gente tem para ver se a gente desperta um desejo real de ter aquilo. Mas fala que a terceira forma é que nós somos enviados para o exílio. Fala por que a Shekhinah é enviada com a gente. Fala que pelo mais que o rei ele quer ser rígido com seu filho e o rei teme, né, que o filho pode de repente ser um rei ruim, talvez ele não, se ele voltar, de repente ele pode errar de novo e quando ele errar de novo como um rei, você pode ser um problema. Então o rei fala, sabe o que? Vai embora de vez. Mas aí vem a rainha e fala, não, então sabe, tem que ajudar ele e tal. E o rei fala, então vai a rainha com o seu filho, com o príncipe. E a rainha fala-se que a Shekhinah está em exílio com a gente. Se fala que desde a destruição do segundo templo sagrado, toda a humanidade está numa certa forma de exílio, isto é, a gente perdeu como um coletivo de seres humanos, perdemos muito a apreciação. Isto é, o primeiro puxãozinho de orelha e depois o primeiro exílio e de volta, esses são representados através de que, por exemplo, quando o rei manda o filho embora e depois ele volta, representa a destruição do primeiro templo sagrado, que é um código para, sabe, uma destruição para a gente, de um recipiente para uma luz maior, nossas almas, mas foi temporário. Depois de 70 anos voltou a ser reconstruído o segundo templo sagrado, que de novo era um lugar físico onde energia espiritual era emanada para o mundo inteiro de uma forma muito poderosa e todas as bênçãos, todas as coisas maravilhosas. Então, o que aconteceu? Qual foi o puxão de orelha antes? Foram, sabe, tentativas de ataques, como por exemplo, fala que os gregos eles atacaram o primeiro templo sagrado e não conseguiram destruir o templo sagrado, mas foi um problemão, mas através desse problemão a gente tem a abertura cósmica de Hanukkah. Então, no final das contas, tudo bem, foi um puxãozinho de orelha, não foi agradável, mas não teve uma perda. Já quando fomos expulsos do castelo é quando teve uma perda. Agora, a segunda expulsão foi quando, 2 anos atrás, não tem mais templo sagrado. E se fala que o rei enviou a rainha para estar no exílio com a gente. Por quê? Porque se fala que o compromisso do rei com a rainha é eterno. E que não tem, fala que não tem como o rei deixar a rainha no exílio. Então isso significa que se a rainha está com a gente no exílio,
se não por nós, se não por nosso mérito, pelo mérito da rainha, fala que nós vamos sair desse exílio espiritual que a humanidade está, espiritualmente falando, já faz uns 2000 anos. E isso não significa que toda a humanidade está mal, tá? Isto é, tem pessoas que estão mal e estão muito mal, e tem pessoas que estão bem na vida. Então, para ter segurar que estamos no lugar certo, a gente tem uma supervisão individual para cada um de nós, de acordo com as nossas questões individuais de causa e efeito, de méritos, de atos de compartilhar, etc, etc, etc. Junto com isso, se fala que a gente nunca vai ser realmente pleno e feliz enquanto que a humanidade está mal. Então tem os dois lados, mas assim, pelo menos a gente não tem que sofrer, ter um sofrimento nosso pessoal, não tem que acontecer se a gente faz as coisas certas, mas não teremos o nível do término de conduta da humanidade enquanto que a humanidade está mal. Então o que significa essa ideia para a gente? Primeiro, isso é um conceito importante, fala que mesmo se a gente não tiver nenhum mérito, pelo mérito da Shekhinah, a gente vai sair do nosso caos da humanidade de uma forma ou outra, no pior das hipóteses, no término de 6.000 anos, a gente consegue sair do nosso exílio, tá? Agora, o entendimento mais profundo que Agora, o entendimento mais profundo que o Zohar fala pra gente daqui, fala o seguinte: se você entende esse conceito, que Malchut, que representa como se fosse uma energia materna, que está cuidando da gente, mesmo se a gente vai muito fundo no poço, a gente está entrando num buraco negro, a gente vai saber, está indo muito mal, e a gente repete aquele mesmo erro de sempre, e a gente não consegue sair, sabe, dessa lama que está derrapando mais e mais. Mesmo assim, a Shekhinah está com a gente no exílio. Isso, inclusive, daí vem a ideia que não importa o quanto que você está mal, nunca desista de você mesmo, de você mesma, nunca desista de orar, de fazer as suas rezas, conexões, de fazer o que você sabe, porque realmente temos uma assistência espiritual com a gente, mesmo que os templos foram destruídos, que representa que algo também internamente dentro da gente foi destruído. Tá? Nossas almas têm que ser reconstruído algo. Temos uma proteção da Shekhinah, mas a gente também tem que saber disso e apreciar isso. Agora, o que acontece? O Zohar usa esse entendimento para revelar um tremendo segredo para a gente. O primeiro é o seguinte: qualquer coisa que eu faço para ajudar a Shekhinah a sair do exílio, eu faço com que ela traga com ela a humanidade de volta para o palácio e que, na verdade, a gente consiga sair do nosso exílio espiritual. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, qualquer coisa que eu posso fazer para ajudar os filhos da Shekhinah para estarem melhor, isso vai aliviar o espírito, aliviar a alma da Shekhinah que está em exílio com a gente, e por ter esse alívio, o rei fala: poxa, a Shekhinah está melhor, então eu vou abençoar essa pessoa que está dando mais paz de espírito para a Shekhinah, que no final das contas dá mais paz de espírito para o rei, certo? Então, estou simplificando pra caramba conceitos muito, muito, muito profundos, tá? Tipo, eu estava lendo aqui as explicações do Zohar que vem do Rav Ashlag, ele começa a entrar em níveis assim que são mirabolantemente incríveis. Eu amo, sabe? Eu leio aquilo e fico tipo, uau, é incrível. E não importa que eu já li o Zohar inteiro pelo menos uma vez, sempre quando a gente relê as coisas, tipo, uau, eu nem me lembrava que era tão incrível assim, sabe? E entro em detalhes do como é a correção de Malchut. Malchut começa a se corrigir quando o Malchut de Atzilut entra em Atzilut Briah Yetzirah Asiyah, que está em Keter, que lá dentro começa a ter o tikkun, a correção dos cabelos da barba da digna de Zerampin. Tá? Tipo, são muitos códigos lá dentro. Assim, eu li para você metade de uma frase que vem, tipo, são umas 3 páginas que explicam um conceito bem profundo. Então, eu estava com uma tentação dentro de mim, falei, sabe o que? Deixa eu ler o original e ir traduzindo e explicar, sabe? E cada um entende de acordo com o seu nível, mas conforme eu estava, sabe, preparando mais e mais para a aula, eu falei, sabe o que? Eu acho que vai ser, não vai atingir o propósito. Então, no final das contas, o propósito não é ser interessante, não é ser profundo demais, ou não é ser mostrar que a gente entende coisas e os outros não. É ser prático, é ter espiritualidade prática. Então, o que o Zohar chama a gente aqui na espiritualidade prática? Primeiramente, fala o seguinte:
como você faz para você ajudar a fortalecer a Shekhinah e dar uma força para ela para que ela possa voltar para o reino. A segunda coisa que tem que saber é como eu faço para dar um alívio para a Shekhinah com os outros filhos ou filhas da Shekhinah. Tá? Então, o primeiro conceito é como você faz de dar um alívio para a Shekhinah, fala quando a gente faz tshuva. Cada vez que nós fazemos tshuva, que aprendemos que você faz malchut, voltar para Zerampin, é exatamente a função da Shekhinah de voltar para Zerampin, a gente está dando um alívio para a Shekhinah. Isto é, cada vez que a gente desperta o desejo verdadeiro, o que você realmente quer. Quando a ideia de fazer tshuva não é só se arrepender do que fez de errado e pegar um chicote e fazer assim nas costas, nossa, eu fui péssimo, meu Deus do céu, como eu fui terrível, e chorar à toa. Chorar é bom, se arrepender é bom, mas qual é o propósito? Esse é o meio, o propósito é você despertar um desejo para a luz ininterrupta, mais e mais para valer. Sabe, a luz do universo não tem nenhum benefício em você sofrer e chorar e se sentir mal com você mesmo, com você mesma. O sofrimento que a gente passa, para ficar bem claro, você fala que quando você sofre com a conclusão que você tem dos desejos errados que levaram você a fazer ações erradas, se fala que esse sofrimento é a pior coisa que acontece para o nosso oponente interno. Porque o oponente interno, ele imbuiu na gente, investiu na gente um desejo errado. E quando você sofre pelo seu desejo errado, esse sofrimento vai direto para o investidor, que é o oponente. Então se fala que isso dá um nele, né? Mas o propósito não é que a gente sofra, certo? Que o propósito tem um certo benefício quando o nosso oponente sofre. Se fala que isso somente diminui um pouco das suas forças, né? De uma forma mística. Mas o propósito, se você sofrer ou não, o propósito é o que você realmente quer de fazer o certo. E essa questão que pega, porque realmente a tshuva completa, a tshuva plena, é quando se fala שמעיד עליו ריבונו של עולם שלא יחזור לכסלו עוד. Se fala que o próprio Criador, Deus em pessoa, pode testemunhar sobre aquela pessoa que ela nunca mais vai voltar a fazer o errado. Isto é, não é que tipo eu sinto no meu coração que está certo, isto é que o Criador sabe essa força divina que sabe o passado, o futuro e o presente, sabe que você realmente no futuro não tem mais nenhuma opção de você fazer o errado. Essa é a tshuva plena. Então essa tshuva plena, para atingir, dependendo do caso, ela não é fácil. Em alguns casos ela realmente é óbvia, e tem pessoas aqui que estão me escutando que sabem que tem uma coisa que eles fizeram de errado e nunca mais vão fazer de errado, porque realmente é claro como o dia que fazer isso errado é como se fosse serrar a própria mão, Deus proíba, né? Ninguém quer serrar o próprio braço, né? Então, mas para a maioria de nós, na maioria dos casos, a gente tem questões que a gente quer muito mudar, a gente consegue por um tempo, mas a gente, será que eu vou conseguir perseverar? Mas será que é isso? De repente tem uma recaída que não é tão grave, mas uma recaidinha, e a gente fala, nossa, aí fica toda aquela energia difícil dentro da gente. Então você tem que saber que realmente a tshuva plena, ela não é fácil. Você tem que fazer a sua tshuva do seu jeito, com recaídas e com, sei lá, com compromissos que você talvez não vai conseguir 100% de novo. A ideia é fazer 100%, mas sabe que mesmo que não é pleno, continue, não desista. Porque cada vez que você faz um pouco de tshuva, você está dando uma assistência, está fortalecendo e dando um alívio para a Shekhinah. Certo? Você está dando uma força para a Shekhinah. E quando você dá uma força para a Shekhinah, ela te dá força de volta, de você realmente chegar num ponto que um dia você consegue sim fazer a tshuva plena. De você realmente chegar num ponto que você nunca mais desiste. Então, isso, inclusive, é uma resposta para inúmeras perguntas que eu recebo todo ano. Pessoas falando, Daniel, eu faço Kabbalah 1 ano, 2 anos, 12 anos e eu tenho que fazer tshuva da mesma coisa. Sabe, eu tenho que fazer tshuva das coisas que eu já fiz tshuva no passado, de 15 anos atrás. Como é? Então, assim, primeiramente, se você está repetindo o erro, tem que fazer todo ano e nunca desista de fazer. Porque você nunca sabe qual é o ponto da virada que você vai ganhar uma força espiritual, uma assistência milagrosa até, ajudar você nunca mais fazer o erro, tá? Ou ajudar você a fazer a coisa certa mais e mais. Segunda coisa, tem coisas que, de acordo com a Kabbalah, nós temos que fazer tshuva a vida inteira. São erros que eu me arrependi, eu realmente nunca mais vou fazer esse erro, tá claro para mim, e eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para preencher o buraco que eu criei,
através de ações proativas e caridade, coisas boas e tal, e tal, e tal. Mas fala que tem coisas que a gente tem que fazer tshuva todo ano, certo? Até talvez todo dia, mas pelo menos nesse período de mês de Virgem, os 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por quê? Porque se fala que tem coisas que o impacto que a gente gerou foi tão assim, impressionante na nossa alma que a gente sente, sabe, você sente no coração, eu me arrependo daquilo, e você tem que cada ano refazer. Isto é, cada ano você, na verdade, ganha o mérito de ganhar muito mais vida, muito mais força. Mesmo que os efeitos negativos do que você criou já não existem mais. Mas se tem uma marquinha no teu coração, uma marca na tua alma que dá para você uma certa angústia, então, primeiro isso ajuda a limpar a alma, sabe, esse arrependimento, até, sabe, esse pequeno sofrimento que você passa, dá de novo o nosso oponente, né, o famoso... E, o mais importante, que você desperta mais desejo, mais desejo positivo. Isto é, se você tivesse feito um erro pequeno, você caiu uns 2 pontos e depois você sobe 3, 4 pontos. Né? O desejo que você desperta depois da queda é maior. Isto é, você não volta onde você estava, você volta para um pouco mais. Agora, quando erra bem fundo, você pode ter uma elevação constante cada ano mais. Isto é, no final das contas, por que a luz do Criador deixa a gente fazer coisas tão erradas? Porque na hora de você fazer tshuva, você vai começar a ligar uma turbina atômica de desejo positivo, que ela, que ela é insaciável, que cada ano ela pode ir mais, mesmo que os efeitos negativos já se foram, você fez tshuva, mas tem uma marca lá que ajuda você a querer mais da vida, e o propósito, no final das contas, é se aproximar à luz do Criador. E esse é o primeiro ponto, a gente tem que manter em mente, para a gente nunca desistir. Muito importante não desistir. Agora, eu quero ler também um pouco mais um verso. Começa a falar de Rosh Hashanah, verso 136, fala o seguinte: Rosh Hashanah, droa smola de Yitzchak taman dine nefashot, ve'akeda de Yitzchak taman hava, ve'akeda de Avraham, קשורה לתפילה דיד, דומיה דעקדה ליצחק. זכה יהיו ברד יתעקד באבוי ויתקשר בי למעבד עובדוהי באורייתא ובמצווה. וזכה עבד יתקשר תחות רבי למעבד דרותי יהיו באתר דברה דמלכה. Então, o Zohar fala pra gente o seguinte: em Rosh Hashanah a gente conecta com o nascimento de Yitzhak. Está no primeiro dia de Rosh Hashanah, a gente tem a leitura do nascimento de Yitzhak. Yitzhak representa a coluna esquerda, Gvurá, de receber, julgamento, é a energia de Rosh Hashanah. E depois, no segundo dia, a gente lê sobre a amarração de Yitzhak, que é Avraham, que é a coluna direita, que é o desejo de compartilhar, e amarra Yitzhak, que é a coluna esquerda, que é o desejo de receber. O ensinamento, eu já falei isso várias vezes, que é a ideia que a gente quer assegurar que o desejo de receber, ele está amarrado, está controlado, isto é, ele está a serviço no controle de ou compartilhar. Isto é, que o receber é para compartilhar e que a gente tem um controle e equilíbrio nas nossas vidas. Você quer despertar mais desejo, mais que seja controlado. Agora, se fala que como você faz para, sabe, uma coisa da fortalecer a Shekhinah, que é através da gente fazer tshuva. Agora, como você faz para você dar um alívio, sabe? A Shekhinah fala, cada vez que você ajuda mais um ser humano a ele fazer tshuva, mais um ser humano a ficar mais consciente do seu oponente interno, a fazer a coisa certa, a ter uma superação, a fazer uma reza, tá? Qualquer coisa que desperta a espiritualidade. Então, uma coisa é eu fazer comigo, outra coisa é fazer com os demais. Se fala que esse alívio que você, sabe, traz para a Shekhinah, e quem tem filhos, imagina, sabe, quando você vê de repente 2 irmãos que eles estão brigando um com o outro, e de repente, sabe, um decide ajudar o outro de uma forma que você nunca conseguiu ajudar e tal, você fala, nossa, dá um alívio no coração, tipo, fala, né? Que paz de espírito ver isso acontecendo aqui, sabe, que só fique assim, que melhore. Assim também, a Shekhinah tem aquele alívio, e esse alívio dá um alívio automático para Zerampim. Agora, esses alívios espirituais, eles apresentam, no final das contas, o quanto que a gente está realmente separando, desgrudando o oponente e as negatividades que foram entupindo o Zerampim, quando a gente está separando isso de Zerampim. Sabe, quando você tem um band-aid que tem que tirar assim, arranca de vez e pronto. Então você fala que quando você ajuda, é como se você estiver arrancando mais uma pessoa desse clipot e está arrancando o clipot de Zerampim.
se fala que isso dá um tremendo, sabe, esse alívio, faz com que mais energia consegue fluir para nossas vidas, para toda a humanidade, mas especificamente para quem está ajudando. E tudo isso, no final das contas, é o conceito de tzedakah. É por isso que é tanto importante fazer tzedakah, mas o que é tzedakah? É só ajudar alguém a comer, a pessoa que está pobre? De novo, se você vê alguém que está passando fome na rua e você sente o coração que você tem que ajudar, ajude e pronto. Sabe, isso não tem questão aqui. É que não é isso que necessariamente vai salvar a humanidade. Talvez sim. Talvez você vai fazer a ação que vai fazer a diferença no equilíbrio do universo. Eu não estou brincando. Talvez você pode fazer aquela ação que vai fazer toda a diferença e vai ter mais luz do que escuridão e acabou. Porém, fala Kabbalah que o melhor investimento é você realmente despertar nas pessoas o desejo de mais. E se você não sabe como fazer isso de uma forma direta, pode fazer de uma forma indireta. Né? Hoje em dia com as redes sociais é muito fácil você pegar um vídeo, um post, uma coisa assim que você acha bacana e compartilhar com os demais. Não faltam formas de fazer, não faltam formas de você contribuir para ajudar na disseminação de sabedoria, de força, de coisas que podem ajudar as pessoas a estarem melhor e dar um alívio para a Shekhinah. Agora, fala o Zohar uma coisa bem interessante. Fala que aprendemos o conceito, né, que a coluna da esquerda tem que ser amarrada pela direita, o receber tem que ser amarrado pelo compartilhar, isto é, o receber tem que estar a serviço do compartilhar. Mas uma outra coisa que o Zohar fala aqui pra gente é que durante Rosh Hashanah e as aberturas cósmicas de Yom Kippur e Sukkot, Rosh Hashanah é a coluna da esquerda, tá? Sukkot é a coluna da direita. Então Rosh Hashanah e Yom Kippur pertence à coluna da esquerda, tá? E, na verdade, assim, o Yom Kippur ele encerra a coluna da esquerda, são 10 dias da coluna da esquerda, e temos Sukkot, que é a coluna da direita, que é o compartilhar a energia da misericórdia. Por isso a gente fala que em Sukkot você ganha toda a consciência para poder usufruir ao máximo do que você recebe nesse período de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Agora, o que o Zohar fala interessante? Se em Rosh Hashanah você faz a amarração de Tzchak, se você faz a amarração da esquerda, o que acontece é que em Sukkot, no despertar da força da coluna direita, que é o dia do despertar mais insano assim da misericórdia, você fala que você realmente ganha um poder, porque não é só um compartilhar, é um compartilhar que controla o seu receber, que significa que você vai querer compartilhar muito mais, você vai ter formas e forças e ideias e, sabe, uma vontade simples, com plenitude, sabe, com uma boa vontade que você não experienciou antes, de querer ajudar os demais e experienciar essa famosa ideia de ser o co-criador, a co-criadora da sua realidade, realmente despertar os poderes divinos que foram investidos na gente. Mas não só isso, você também vai despertar ao mesmo tempo, de uma forma imediata, assim que fosse por tabela, o seu Yitzhak, o seu julgamento proativo, essa ideia de você poder receber para compartilhar, e mais do que isso, qual é o julgamento proativo? O quanto que você tem uma disciplina. Sabe, isso é uma pergunta para você, sabe? Quantos de nós gostaríamos de ter um pouquinho mais de disciplina? Disciplina, ela nasce da coluna da esquerda, o desejo de receber corrigido. Isto é, quando você exige mais de você mesmo, de você mesma, naturalmente você consegue querer mais e ganhar mais, e assim também compartilhar mais, etc e tal. Mas se fala que o segredo, Sukkot, é o dia mais elevado de Rosh Hashanah de Yom Kippur. Se fala que Sukkot só poderia existir depois de todo o processo e a limpeza espiritual que acontece em Rosh Hashanah e Yom Kippur, aí que a gente tem o mérito de começar a conectar com a energia tão elevada de Sukkot. Agora, é engraçado, de todos os 3 eventos, qual é o mais fácil de conectar? Sukkot é a parte mais fácil. Fazer uma conexão, esse ano vai ser um domingo à noite, sabe, eu não sei quando vai ser ano que vem, eu não me lembro quando foi ano anterior, mas esse ano vai ser um domingo, então domingo até fica fácil para muitas pessoas. Uma conexão simples de fazer, rápida de fazer, e ela é a mais elevada de todas, porque ela é a conclusão de toda a energia que vem ao Rosh Hashanah Yom Kippur. Agora, eu tenho que participar de Rosh Hashanah Yom Kippur, senão eu não vou ganhar nenhuma energia em Sukkot. Olha, claro que seria muito bom se você pudesse participar de Rosh Hashanah Yom Kippur. Agora, tem pessoas que vão, sei lá, tem pessoas que vão estar vendo esse vídeo depois do Rosh Hashanah Yom Kippur e falar: nossa, eu não fiz, e agora? Eu fiz muito ruim. Não se preocupe, porque de uma forma ou outra a sua alma participou dessa energia. E sabe, eu quero dizer assim, às vezes, eu também, da minha parte, estou orando pelos meus alunos da ano 91, então
Claro que isso não vale tanto como tua sua oração, mas algo vale. Mas a parte mais importante é, mesmo assim, ainda funciona para você. Claro que o melhor é fazer o completo, mas saiba que até se você conseguir fazer somente um pedaço, já vale diamantes, vale uma mina de diamantes para você. Lapidados já, da Tiffany, tá bom? Vale muito, 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 muito. De novo, eu estou pegando um monte de ideias muito, muito complicadas que vem do livro do Zohar e eu estou simplificando aqui. Agora, pense dessa forma. O que significa essa ideia de você realmente conseguir despertar essa misericórdia que é o ápice da força divina dentro da gente? Que ela desperta naturalmente, de novo, o Yitzhak está amarrado junto, né? Essa força da coluna da esquerda corrigida está amarrada junto. Quando a gente faz esses atos de compartilhar com pessoas, nesse período, sabe, de preparação do Rosh Hashanah Kippur, aliás, qualquer dia do ano, mas sem dúvida esse período é mais importante, quando você faz esse processo de tshuva e de tzedakah, tshuva e tzedakah, claramente também temos a parte da reza, né, mas fala que a tshuva desperta a reza naturalmente, e a tzedakah, quando você realmente quer ajudar uma pessoa para valer, também a gente tem que rezar mais para que a gente tenha o mérito de fazer tzedakah, que a gente tenha o mérito de ajudar os demais. Você fala que a reza, ela nasce mais fácil quando a gente tem tshuva e tzedakah. Mesmo que ela não depende dos dois, mas ela fica mais fácil dessa forma. Então, quando você faz essa ideia de tshuva e tzedakah nesse período, você fala que você assegura que quando a gente chegar em Rosh Hashanah, do jeito que você está, onde você estiver, por você está fazendo a sua amarração de tzedakah, você amarrar o seu desejo de receber e realmente despertar o desejo mais certo, mas também está compartilhando com os demais. A amarração de Yitzhak vai acontecer para você de uma forma, durante o período de Rosh Hashanah, vai acontecer de uma forma tão poderosa que você vai despertar em você, sabe, um equilíbrio, uma vontade que você nunca teve antes, um desejo que você nunca teve antes, de criar um equilíbrio tão forte, de respeitar quem é você de verdade, o seu eu. Você vai ter uma clareza maior das suas necessidades, dos seus valores, tudo que é importante para você na tua vida. E assim vai em Yom Kippur, você vai conseguir realmente criar uma super limpeza, que é o ápice de ativar naquele momento que você vai estar tão alinhado com você mesmo, com você mesma, que realmente vai ser tão fácil de criar essa limpeza. E depois em Sukkot, ao chegarmos lá, você simplesmente vai ter o poder dessa divindade em você, para valer. Sabe? Então eu realmente super recomendo a gente começar. Se você ainda está meio que tateando, meio que pensando o que eu vou fazer o Yom Kippur e tal, em termos de preparação, agora é a hora de você se preparar, sabe? Você tem bastante aulas preparatórias, caso você ainda não assistiu ou deixou para depois, agora é a hora. Prepare-se, onde você estiver, Rosh Hashanah vai acontecer, Yom Kippur vai acontecer, Sukkot vai acontecer, prepare-se, aproveite esse período, porque as aulas vão ajudar você bastante a ter mais consciência. Aulas do ano passado, especialmente, fiz um monte de aulas preparatórias com muito mais detalhes, que de novo não vou repetir porque é respeitar o seu tempo. E isso vai ajudar você bastante, já por tabela, ganhar essa energia nas aberturas cósmicas. Até se você não quiser fazer nada, você vai estar na praia, em Rosh Hashanah, e em Yom Kippur você vai estar no Alasca, e em Sukkot você vai estar trabalhando, tá? Só pelo estudo você já vai ganhar muito energia para a tua alma, luz circundante para a tua alma, que vai alinhar a sua alma, e tá fácil, já está disponível para você, não tem que fazer muito esforço. Agora, se você fazer esse esforço junto com a sua participação, seja online ou presencial, sem dúvida você vai estar ganhando muito mais para você. Então, o meu propósito aqui é assegurar que a gente entende, nós podemos ganhar a habilidade de sermos os co-criadores da nossa realidade com esses 3 eventos de uma forma que não tem como ganhar em outros eventos. Eu quero assegurar que você realmente tem uma plenitude maior na tua vida. Então, para a gente poder resumir essa aula, eu quero te perguntar, qual é a área da tua vida que você desperta em você poderes divinos de controle de habilidades que você nunca tinha antes? Qual seria a área da vida que você gostaria de ter essa força, sabe? Como se fosse nos desenhos animados ou, sei lá, nos filmes da Marvel, quem viu os Vingadores, sabe? Agora tem mais um Vingadores, a Guerra Infinita. Tem um cara lá que ele ganha um monte de pedrinhas místicas e ele tem poderes, sabe? Praticamente o cara vira um semideus, né? Poderes infinitos o cara tem. Então assim, que área da vida você gostaria de ter esses poderes? E a segunda pergunta é exatamente que poder você gostaria de ter, de ser o co-criador ou co-criador da realidade. Está especificamente o quê? Agora, de forma viável, não falar, gostaria de estalar os dedos e ver 1 milhão na minha conta. Então, se você quer fazer isso, obrigado.
Desculpa que eu estou te decepcionando, você não precisa fazer o Rosh Hashanah Kippur, inclusive nem estuda mais Kabbalah, porque não é para você, tá? Mas se você tem um pouco de senso, né, depois dessa piadinha, você sabe o que você gostaria de sentir, que sabe que é viável, com esforço, mas você consegue fazer, saiba que você pode ganhar uma ajuda espiritual milagrosa além do que você merece, porque você realmente quer. E no final das contas, o universo quer que a gente queira. Então pense sobre essa área, pense bem, escreva para você mesmo e comece a se comprometer com o que você realmente quer para sua alma, para que você, no final das contas, consiga dar um suporte para a Shekhinah e dar um alívio para a Shekhinah, para que a Shekhinah e Zelampin deem para você suporte e alívio quando você mais precisa. E assim, a gente de fato consegue avançar para que, se Deus quiser, a gente vai terminar esse ano cabalístico com toda a luz possível e começar o próximo com muito mais, ok? Um grande abraço, muito obrigado, eu vejo você na próxima aula e até então, como sempre, tudo de bom.